A Revolução Islâmica, também denominada de Revolução Iraniana, teve início em 1978 e foi principalmente uma reação contra o governo do rei do Irã, que era chamado de Shah Mohammad Reza Pahlavi. O relacionamento do Shah e a população iraniana vinha estremecendo desde as concessões que o governante fez aos estadunidenses após a Segunda Guerra Mundial. O chá estimulou a entrada de transnacionais no Irã, dando poder às indústrias petrolíferas, além de adotar hábitos ocidentais, vistos como uma modernização. Essas medidas provocaram um profundo descontentamento do clero iraniano. A partir disso, os grupos de oposição se multiplicaram e as manifestações tornaram-se generalizadas. Para muitas lideranças religiosas do Irã, incluindo o Ayatollah Ruhollah Mousavi Khomeini, o chá era corrupto e vendido aos interesses do governo estadunidense. A população iraniana, descontente, tomou as ruas em janeiro de 1978, derrubando o regime de Reza Pahlavi. Com o desenrolar da agitação, o chá fugiu para o exterior. O líder religioso Ayatollah Khomeini voltou do exílio, assumiu a liderança da revolução e declarou o Irã um Estado Islâmico, a chamada República Islâmica do Irã, regido pela Sharia, lei corânica islâmica, e caracterizando uma das revoluções mais conservadoras do mundo. Com a criação do Estado Islâmico do Irã, o consumo de álcool foi proibido. Os filmes ocidentais foram banidos e as mulheres foram obrigadas a cobrir todo o corpo com a vestimenta chamada de burca e também cobrir o rosto em público. Esse retorno aos costumes originais e a busca da fidelidade aos textos sagrados ficou conhecido como fundamentalismo islâmico. As medidas adotadas fortaleceram-se no Irã e buscavam expandir-se para outros países do Oriente Médio, o que gerou reações tanto de países da região quanto das superpotências europeias e dos Estados Unidos. Em 1979, os rebeldes iranianos invadiram a embaixada estadunidense e fizeram seus funcionários de reféns durante quase um ano. Esse fato desencadeou uma intensa crise diplomática entre Irã e Estados Unidos. Em 1980, o ditador iraquiano Saddam Hussein, encorajado pelos estadunidenses, invadiu o território do Irã. Estes acontecimentos deram início à guerra que ficou conhecida como Guerra Irã-Iraque, um dos piores conflitos do século XX, que durou até o ano de 1988 e deixou cerca de 1 milhão de mortos. O conflito conhecido como Guerra Irã-Iraque ocorreu entre os anos de 1980 e 1988. As rivalidades que culminaram nessa guerra estão atreladas em conflitos bem mais antigos, relacionadas a disputas pelo controle de terras férteis na planície da Mesopotâmia. O maior elemento dessas disputas é de ordem natural, a configuração do relevo em áreas planas em torno dos rios Tigre e Eufrates, com a presença de solos férteis que favorecem a prática agrícola. Pouco antes do conflito, em 1979, o Irã atravessou uma enorme transformação política conhecida como Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana, quando o regime do Shah Reza Pahlavi foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini, que instaurou um Estado teocrático islâmico xiita. Já o Iraque, no final da década de 1960, criou um governo de cunho nacionalista, representado por Saddam Takrit Hussein. Saddam foi vice-presidente entre 1968 e 1979 e assumiu a presidência do Iraque em 1979. O regime de Saddam Hussein, que pertencia à seita sunita, era laico. Mesmo assim, impôs restrições à maioria da população, composta por xiitas, além de reprimir duramente a etnia curda. Esses dois grupos, xiitas e curdos, sofreram confiscos de terra e limitações para as práticas religiosas.
Naquele momento, tanto o Iraque quanto o Irã tinham um sólido crescimento econômico, devido principalmente à produção do petróleo, além de terem um grande poder militar. Saddam Hussein, usando como pretexto uma antiga disputa territorial, enviou tropas iraquianas para invadir o Irã. Seu objetivo era enfraquecer o movimento fundamentalista que varria o Irã, pois ele temia que a recém-proclamada Revolução Iraniana, que derrubou o governo pró-Ocidente de Reza Pahlavi, viesse a contaminar o regime instalado no Iraque, que também era pró-Ocidente. Inicialmente, o conflito pendeu para o lado iraniano, reforçado com as armas vendidas pelos Estados Unidos, num episódio que ficou conhecido como o escândalo Irã-Contras. Esse escândalo envolveu altos funcionários do governo de Ronald Reagan em uma rede de tráfico ilegal de armas vendidas ao Irã. Apesar dessa ajuda clandestina dos estadunidenses ao Irã, o governo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita apoiavam o Iraque. O conflito terminou em agosto de 1988, resultando em 1 milhão de mortos, 1,5 milhão de feridos de ambos os lados e um custo total de 150 bilhões de dólares. Além de um considerável enfraquecimento do regime iraniano. Mas, apesar disso, a Revolução Iraniana se manteve. Saddam Hussein conseguiu inibir a influência iraniana no Iraque, além de obter um predomínio militar, acumulando um grande número de tanques, artilharia, aviões de combate e soldados altamente treinados. No ano seguinte, em 1989, o Iraque invadiu o Kuwait, resultando na Guerra do Golfo.